Nós estamos na nossa sequência do nosso estudo sobre santificação e o nosso tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre temor e culpa. E é interessante que no final do nosso estudo de semana passada nós falávamos um pouco acerca disso, acerca de um temor e de uma culpa excessiva. Eu lembro até que eu dei um exemplo aqui de uma irmã em uma igreja em que me procurava todo domingo para falar que tinha dúvida acerca da sua salvação. E no início eu achei aquilo muito... Ela sempre vinha me procurar e falava assim: pastor, é que eu sou muito pecadora, é que eu cometo falhas. E no início aquilo parecia até uma atitude de alguém quebrantado, de alguém temeroso. Mas depois eu falei: minha irmã, eu acho que você está extrapolando o limite. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de perdão. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, se a irmã está dizendo que já pediu perdão a isso e esses pecados que a perturbavam, na sua grande maioria, eram pecados da sua juventude, ela já era uma senhora. E eu falei: se a senhora já pediu perdão a Deus a isso e não tem confiado no perdão de Deus, isso é um problema, porque você está acreditando que o seu pecado, lá da sua juventude, é maior do que Deus agora, na sua velhice. Então é justamente disso que eu quero falar um pouco com mais detalhe hoje, sobre temor e culpa. Então vamos abrir aí para a gente começar. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Nós vamos perceber nesse texto, um texto onde alguém permitiu que o temor tomasse conta de si e tomou atitudes que eram erradas diante de Deus. É bem verdade que todos nós temos medo, todos nós sentimos medo, todos nós tememos alguma coisa. Tem um monte de fobia aí, tem gente até que vai para o lado da fobia, mas o medo em si, eu até falava sobre isso aqui, ele não é um mal, porque o medo nos impede também de tomar algumas atitudes impensadas. O medo nos impede, por exemplo, de acelerar o carro de forma impensada, de atravessar a rua de forma impensada. O medo, então, até determinado momento, ele é até bom, porque ele nos priva, ou melhor, nos protege de atitudes, enfim, irracionais. Mas vamos lá, vamos ver aí que Saul, ele vai se deixar dominar pelo medo e dessa forma reage de forma desastrosa. 1 Samuel 13, a partir do 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, que era o sacerdote. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Queridos, eu vou fazer um comentário aqui agora que nem tinha passado pela minha mente quando eu preparava esse estudo para hoje. Escrevi nada acerca disso, mas me veio a memória agora quando eu lia. Quando lia esse texto agora, de Saul, eu fazia uma correlação na minha mente com aqueles pastores que adaptam ou que fazem aquilo que Deus não mandou fazer com medo do povo, porque o povo está se espalhando, porque o povo está indo embora. Você percebe isso? Saul diz assim: ele viu que o povo estava indo embora, e aí ele corre lá e faz aquilo que não era mandamento do Senhor para ele. Só o sacerdote podia sacrificar. Ele vai lá, coloca a carroça na frente dos bois. Então tem muita gente fazendo isso. Ah, é por um bom motivo, pastor. É porque a igreja estava esvaziando, por isso que eu tomei essa atitude. É por um bom motivo, pastor. É para que as pessoas fiquem aqui, para elas não irem para outra igreja, porque lá tem um atrativo. Aí a gente criou aqui esse atrativo. Entende? Como que a postura de Samuel é mais ou menos essa. Ele diz: olha, aí ele ainda coloca a culpa na circunstância. Ele diz assim: olha, eu vi que você estava demorando e fui forçado pelas circunstâncias a oferecer o holocausto. Aí Samuel vem e diz: olha,
Deus não mandou tu fazer nada disso. Não interessa as circunstâncias. Não interessa se sua intenção era boa. Não interessa se o seu propósito era legal. Deus não mandou fazer, não deveria. E na hora que eu estava lendo isso aqui, isso vinha à minha mente. O quanto que tem hoje líderes fazendo aquilo que Deus não mandou fazer, tomando atitudes que Deus não gostaria que fossem tomadas, simplesmente pelo fato porque está vendo o povo sair, está vendo o povo se dispersar, e aí é forçado pelas circunstâncias, que a gente sabe quais são as circunstâncias de hoje em dia, manter o povo ali. Mas voltando para cá, para Saul, essa hora, fala sério, então assim, eu falava que o temor de forma exagerada é prejudicial, e muitas vezes o temor exagerado ele está ligado a uma culpa mal resolvida, porque a verdade é o seguinte: nós, quando entendemos que somos pecadores ou pecamos, a culpa invade o nosso coração. O problema é que quando essa culpa não é bem resolvida, o problema é que quando essa culpa não é depositada aos pés de Cristo na cruz do Calvário, o problema é que quando essa culpa não é coberta pelo sangue de Jesus e a gente fica remoendo essa culpa, faz com que isso vire uma falta de desconfiança em Deus. E aí o temor toma conta e a gente acaba fazendo besteira. E esse foi o problema de Saul. Saul estava com tanto medo de perder o povo e de que os filisteus viessem contra ele, que ele se atropelou e fez o que não deveria. Então, eu lembro que há pouco tempo agora eu pregava isso aqui, e eu dizia uma frase, que se eu não me engano é do Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: quando o medo prevalece, a fé desaparece. Justamente isso que eu falo. Quando o medo prevalece, a fé desaparece. E o que aconteceu com Saul foi isso. E vamos falar um pouco sobre isso. Quando o medo nos domina. Então, Saul, ele recebe uma ordem de Samuel, que era o sacerdote, para que ele esperasse 7 dias, que Samuel lá chegaria para fazer as ofertas a Deus. E ali, depois daquelas ofertas oferecidas, o povo de Israel iria sair a peleja. Então, o que acontece? Ele espera no campo de batalha. O problema é que parece que o coração de Saul não sabia esperar, ou que o medo tomou conta dele de tal maneira que Samuel não se atrasa. Samuel chegou no dia combinado, mas ele se precipitou, porque ele mesmo disse, olhou em volta, viu as circunstâncias e ficou desesperado e correu para fazer aquilo que não deveria. Então eu já disse que só o sacerdote podia fazer isso está lá em Levítico, capítulo 8 e capítulo 10, só o sacerdote poderia oferecer sacrifício a Deus, e a multidão começa a se afastar, e os filisteus estavam preparados, logo Saul se precipita. O primeiro sinal de que o medo estava prevalecendo na vida de Saul é quando ele olha para o povo e confia mais no exército que estava se dispersando do que em Deus, que era o general de batalha, que era aquele quem dá a vitória. Então, do versículo 8 ao 10, você vê isso. Ele fixa os olhos dele nos homens, ele deposita a confiança nele no exército, e ele diz, caramba, o exército está indo embora. Se o exército for embora, eu perco a batalha. De novo, esquecendo que quem daria a vitória a ele, independente de quantos homens ele estivesse, seria Deus e não o número de homens. Então, o primeiro problema dele é olhar para os homens. Ele não se lembrou que Deus, ou melhor, a batalha pertence a Deus. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, diz justamente isso, que ao Senhor pertence a batalha. Deuteronômio 1, 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Então, o nosso Deus é o Deus general de batalha. Então, Saul pensava que a vitória dele estava atrelada ao número de homens, sendo que a vitória dele estava atrelada à obediência a Deus. Esse é o mais importante. Então, outro problema, Saul confiou nos homens. Segundo, ele teve mais medo dos filisteus, pelo versículo 10, ele diz assim, eu vi, versículo 10, versículo 11 e 12, ele diz assim, vendo que o povo estava se espalhando e que os filisteus já estavam em Micmais, eu tive que oferecer sacrifício. Então, assim, primeiro, confiou mais nos homens do que em Deus. Segundo, teve mais medo dos filisteus do que de Deus. Então você vê que nos dois lados ele coloca os homens acima de Deus, tanto na confiança quanto no medo. E aí eu lembro de Mateus 10, 28, abre comigo aí, que diz que nós devemos temer aquele que mata a alma.
Mateus 10, 28, nos chama a temer ao Senhor mais do que aos homens. Mateus 10, 28 diz assim, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto alma como corpo. Então, esse texto é um texto duríssimo, mas é um texto que nos chama a temer não os homens, mas a Deus, porque os homens só podem matar o corpo. Provavelmente, essa deve ser uma das promessas que fazem os nossos irmãos que sofrem perseguição pelo mundo afora resistirem até mesmo no momento da morte, porque eles lembram, esses que me perseguem só podem matar o corpo, mas é melhor temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno, é isso que diz. Então, queridos, atente a isso. Quando o medo nos domina, as circunstâncias falam mais altos do que a palavra de Deus. Sempre que o medo, e aí eu vou além do medo, eu vou para os sentimentos. Sempre que os sentimentos nos dominam, seja o sentimento de medo, seja um sentimento às vezes até prazeroso, seja um sentimento às vezes até amoroso, sempre que o sentimento, seja ele qual for, de raiva, de tristeza, sempre que um sentimento fala mais alto do que a palavra de Deus, você pode ter certeza que a gente vai ser conduzido de acordo com as circunstâncias. Ah, o coração está falando mais alto, então a palavra de Deus vai ficar de lado e o coração vai mandar. A raiva está falando mais alto, a palavra vai ficar de lado e a raiva vai mandar. Ah, o medo está falando mais alto, a palavra fica de lado e o medo vai mandar. Sempre, não esqueça disso. Sempre que a gente permitir que os nossos impulsos ou os nossos sentimentos falem mais alto, você pode ter certeza que a palavra de Deus vai ficar em segundo plano e que você vai tomar atitude conforme o seu coração, conforme a sua mente, conforme a sua razão. E foi o que aconteceu com Saul. Ele ignorou a palavra de Deus, que tinha sido dada por Samuel, o sacerdote, e quando ele olhou em volta e sentiu medo, ele fez o que não deveria. E você vai ver que a situação vai ficar mais difícil para Saul. Já a gente vai entrar nesse mérito. Então, Saul não enxergou, e aí é outro problema que os crentes têm, que Deus queria um rei, ou Deus deseja de crentes obedientes. A gente está tão preocupado em ser crentes vitoriosos, a gente está tão preocupado com conquistas, com número, a gente está tão preocupado com atividade, não que isso não sejam ruins, nossa igreja tem um monte de atividade, e queira Deus que a gente tenha quantas Ele permitir, mas a gente está tão preocupado com isso, número, atividade, vitória, conquista, que a gente esquece que o que Deus mais deseja é obediência. É obediência. A gente vai ler já um texto onde o próprio Samuel vai falar para Saul isso. Ô Saul, você acha que Deus prefere o quê? Obediência ou sacrifício? Tu é tolo. Então, cuidado com isso, queridos. Deus não quer prioritariamente crentes vitoriosos. Ele prefere crentes obedientes. Ainda que esses crentes estejam passando por muitas lutas e derrotas, ele quer crentes obedientes. Ele queria um rei que confiasse nas promessas que ele tinha feito para Israel. Ele queria um rei que reconhecesse que ele tinha, ou melhor, Deus tinha poder para livrar o povo de toda e qualquer batalha. Ele queria um rei que conduzisse o povo, e aí a gente aplica nos dias de hoje, um pastor que conduzisse o povo obedecer a voz de Deus, que aqui a voz de Deus era a voz do sacerdote Samuel, e não desobedecer a voz do sacerdote, ou melhor, a voz de Deus. Então hoje, toda vez que um pastor conduz o povo para distante da palavra de Deus, ele está cometendo o mesmo erro de Saul aqui. Então Deus não quer pastores vitoriosos, pastores poderosos. Ele quer pastores que conduzam o povo de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com a circunstância. Então o dia que eu, ou qualquer outro pastor, começar a conduzir o rebanho de Deus de acordo com a circunstância, contrária à palavra de Deus, pode ter certeza que ele já perdeu a aprovação de Deus, e é o que acontece com Saul aqui. A partir daqui, Deus desaprova o ministério de Saul, já desconsidera Saul como rei e já vai escolher Davi um pouco mais adiante, porque ele, em vez de conduzir o povo para perto da palavra, ele conduziu o povo do lado contrário, para distante da palavra, que aqui a palavra era a palavra de Samuel. Fiquem aí e esperem que eu vou aí fazer a oferta. Só que aí de novo, vamos fazer um paralelo aqui, uma aplicação com a gente? O quanto é difícil esperar, não é, meus irmãos? É muito mais fácil agir. A gente está acostumado a agir. O que eu posso fazer?
A gente liga, faz contato, pensa com quem a gente pode contar, vamos ver quem pode me ajudar nisso, vamos ver quem tem dinheiro, quem tem conhecido, quem trabalha ali. Mas quando Deus fala assim, espera, rapaz, que coisa complicada. Né? É igual, acho que foi com Naamã, né? Deus falou para ele, olha, vai lá e mergulha. Ele falou, coisa ridícula. Ou seja, se fosse algo muito mais difícil, se fosse riqueza, sei lá, batalha, Naamã teria ido mole. Teria, porra, eu vou pagar um preço legal. Aí Deus fala, mergulha, ele fala. Aí você vem para o evangelho, né? Entra pela porta da igreja, aí o pastor diz, é graça. O que eu tenho que fazer? Se arrepender e crer. Não é possível. Que a gente quer sempre ter uma participação. É aí que entra um pouco do conflito, quando eu digo que na nossa salvação a gente é passivo, a gente não faz nada. Quando eu digo que, ao meu ver, a Bíblia diz que a gente não tem participação nenhuma na salvação. Deus vem, salva, e depois que Ele vem e salva, aí a gente começa a servi-lo, a adorá-lo, a querer mais dele, a prestar culto a Ele, a ler a palavra dele, e aí que fere o nosso ego. Porque você vai falar, poxa pastor, então não faço nada? Não, você não faz nada. Aí eu vou mais fundo e digo assim, não, você faz. Você chega diante de Deus com a mão cheia de pecado. E Ele chega diante de você com a cruz, com Cristo crucificado e com sangue para limpar você. Ponto. Você só chega com pecado. E aí, fere o ego, porque a pessoa fala assim, pô, mas esse negócio não. Mas se eu falar para você, olha, você tem que fazer uma campanha de milagre, você tem que pegar o envelope, você tem que ser fiel, você tem que dar, o que é ter de gente direto, pagando preço, entre aspas, por isso, e achando o máximo, se achando o poderoso. Por quê? Porque eu estou tendo participação. Agora, se você falar, irmão, senta e descansa, senta e espere em Deus, senta e aguarde. Rapaz, que problema é isso? Fala isso para crente, e eu digo isso porque eu sei como é difícil para mim também. Então, entenda isso. Essa história de Saul mostra que o nosso coração pode e é constantemente cercado por medos. O problema é que quando esse medo prevalece, a fé desaparece. E aí, provavelmente, nós seremos levados a fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Beleza? Alguém quer falar, queridos? Não? Se alguém quiser, interrompa. Olhando para esse contexto ainda de medo, de temor, eu pensava em outro ponto que aí eu também me coloco aqui, que é o quanto a gente tem medo de mudança, né? Eu falei aqui que todo mundo tem um pouco de medo, né? Alguns têm medo de barata, outros têm medo, sei lá, de rato, outros têm medo de político, enfim, cada um tem medo de uma coisa. Mas se tem uma coisa que eu acho que cada um aqui tem um pouquinho, e se você ainda não teve, sorte sua, é medo de mudança. Não é? Toda vez que a gente é tirado da nossa zonazinha de conforto, toda vez que muda uma faculdade, mudou a sala, mudou o polo, mudou o professor, mudou o emprego. Às vezes a gente fica... Eu já vivi muito isso, porque onde eu trabalhava, não que você fosse mandado embora, mas constantemente você era trocado de unidade. E às vezes as pessoas ficavam desesperadas. Que vai ser da minha vida? Eu fui trocado de unidade. Sendo que às vezes essa troca era até benéfica. Depois a pessoa dizia, olha como isso foi bom para minha vida, como me beneficiou sair desse meio para outro lugar. Mas para você ver, às vezes é algo até melhor, mas a gente fica desesperado, a gente se agarra ali naquele nosso mundinho, a gente se fecha na bolha e não quer ser incomodado, porque o medo de mudança provoca isso na gente. E quando eu olho para a vida de Abraão, você vê que a vida de Abraão começa com uma mudança drástica, profunda, que aí eu digo, se a gente fica desesperado quando tem que trocar de trabalho, quando tem que trocar de sala da faculdade, de professor, você imagina Abraão ouvindo Deus falar assim, sai da tua parentela, sai da tua casa, sai da tua terra e vai. E aí você entende uma coisa, ele não tinha certeza de nada, só tinha certeza que tinha que sair, porque Deus não diz para onde ia. Deus diz, vai para uma terra que eu te mostrarei, vai, você vai ser peregrino, até que eu entenda que você tem que chegar onde eu quero te levar. Isso é muito louco. Ele vivia, claro, apesar de a família de Abraão, e aí é um consenso teológico, era na sua grande maioria ímpio. O lugar onde ele habitava era um lugar também de um povo ímpio e pagão. Tem até uma história que dizem que o pai de Abraão fazia ídolos, enfim. Tem por que a gente entrar nisso agora. Mas o Senhor o chama e diz, sai. Não tem destino certo, sai. Querido, já parou para pensar um negócio desse? Que loucura? Eu acho que deve ser mais ou menos assim que os missionários escutam quando Deus fala, sai. Sai, vai embora.
não tem um lugar certo, mas sai. Eu só sei de uma coisa, vai embora, sai, vai ser peregrino, vai pregar onde eu te enviar. Isso deve ser muito louco. E aí eu fico pensando, se a gente, com umas mudanças mínimas, trocar de carro, a gente já fica agoniado. Gente, tem que ter muita fé em Deus para fazer esse negócio aqui que Abraão fez. Tem que ter muita fé em Deus para fazer o que os missionários fazem. Larga tudo e vai. É algo muito louco. E aí eu quero chamar a sua atenção para que a gente tente, dentro da nossa limitação, claro, dentro da nossa realidade, ter um pouco dessa disposição, dessa atitude que Abraão teve, que os missionários têm, de pegar e chutar o balde mesmo, e ir embora, e fazer o que Deus quiser, o que Deus vai entender, ainda que todos falam, você é maluco, vai largar essa profissão, vai largar sua estabilidade, vai largar sua segurança. Irmão, não interessa, se Deus está mandando, o medo não pode, entendeu? Me parar, o medo não pode falar mais alto. Se Deus está mandando, eu vou embora, eu vou fazer o que Deus está mandando. Então eu olho para a vida de Abraão e vejo um pouco disso. Quer ver? Vamos ler lá em Hebreus 11, que vai falar um pouquinho de Abraão, e aí já é o autor aos Hebreus colocando a visão dele do que aconteceu na vida de Abraão. Hebreus 11, você vê tantos elementos contrários e Abraão não hesitou. É claro que ele teve seus erros, né? A gente bem conhece. No percurso ali, deu uma escorregada, deu um vacilo, mas ele foi, querido. Ele foi. Que a gente fala de Pedro. Pedro afundou, mas ele foi. Então, assim, são atitudes corajosas que eu acho que a gente deveria copiar. Hebreus 11, a partir do 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada a sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, que é Abraão, né, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Aí, para você não mais cantar, não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Voltando para cá. Foi só um pensamento. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Que promessas aqui, queridos? O Messias, a terra prometida, no caso aqui a Nova Jerusalém, certo? Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, você vê com quanta coisa adversa, quanta coisa complicada Abraão tinha para fazê-lo desistir, e ele obedeceu e se tornou peregrino. E aí, queridos, o que o cristão é, se não um peregrino? Hoje eu mandei para alguns irmãos de manhã pelo WhatsApp a imagem que dizia que nós não nos satisfazemos com esse mundo, não nos sentimos bem neste mundo, não nos conformamos com este mundo, porque nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. O nosso mundo não é aqui, nós estamos de passagem, estamos aqui para ser sal, luz, influenciadores, mas em breve todos nós temos uma certeza, partiremos daqui. Então o cristão é chamado a ser peregrino, o cristão é chamado a sair da zona de conforto. Queridos, eu já comentei isso aqui, ser cristão é duro, sim, ser cristão é difícil, ser cristão é sair da zona de conforto, ser cristão é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, ser cristão é ser totalmente contrário àquilo que a sua carne deseja, ser cristão é perdoar quando a sua carne quer retribuir, ser cristão é amar quando a sua carne quer odiar, ser cristão é crer quando o impossível está diante de você. Isso é ser cristão. Então eu não vou dizer que é fácil, pelo contrário, somos chamados a ser peregrinos, sair da zona de conforto, colocar o nosso coração em promessas. Queridos, deixe-me ser direto, para quem não tem fé, isso aqui é maluquice. Ser peregrino aqui nesta terra, sair da zona de conforto, que é fazer aquilo que a carne deseja, fazer aquilo que o Espírito nos manda, e mais, crendo que a promessa, claro que Deus pode nos dar
emprego, família, saúde, tudo isso, mas a promessa mesmo, ela é no porvir, ela é no céu. Isso é loucura, gente. Isso é coisa de doido. Isso é coisa de gente que tem fé só. Quem não tem fé não tem como ter esse negócio. Que ser peregrino? Que negar as minhas vontades e viver na contramão do mundo? Que ser forasteiro? Que sair da minha zoninha de conforto e abrir mão daquilo que eu creio para crer numa coisa que talvez eu nem veja aqui em vida, vou ver lá no porvir? Queridos, isso é irracional para o ser humano comum, para o ser humano natural que não tem Espírito Santo, e doideira. É por isso que a gente diz, e o Charles diz isso aqui domingo, que a gente só compete evangelizar, lançar semente. Porque, entende como é que esse discurso aqui é loucura? Você vai pregar um negócio desse para o camarada, a probabilidade, humanamente falando, carnalmente falando, dele rir de você e não querer, é gigante. Por isso que a gente conta com um agente extremamente eficaz chamado Espírito Santo de Deus, para ir lá e convencer o camarada que essa loucura que você está falando é verdade. Que essa loucura que você está falando é verdade. Só assim. Então, assim, por isso que a gente diz que pregue, 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 pregue. Não se importe com o resultado. Pregue. São tantas mudanças que o que a Bíblia chama o crente a fazer, que a Bíblia diz que a gente tem um novo nascimento. A Bíblia diz que o velho homem é crucificado e nasce um novo homem. Para você ver a quantidade de mudança que a Bíblia espera de mim e de você. Se fosse algo parcial, a Bíblia diz que você é, sei lá, reformado, melhorado, ajeitado, consertado. A Bíblia diz, crucifiquem o velho homem, morra o velho homem e nasça de novo. É isso que a Bíblia diz. Então, para você ter uma ideia de como a vida do crente é recheada, ou deveria ser, de mudanças. E como isso, de novo, se não for com o Espírito Santo, a gente não faz, porque a gente tem medo de mudança. A gente tem medo. A gente prefere ficar fechado no nosso mundinho. Então, apesar de eu entender que isso traz medo, isso deve ser motivo de alegria, porque o fardo maior Jesus já carregou. Ele diz que hoje o nosso fardo é suave e é leve. Eu sei, pastor, é fácil falar isso. Não, não é fácil não. Eu sei da dificuldade que é ser crente. Mas se nós olharmos para Cristo, a gente vai falar assim, o que eu estou passando não é nada. Se a gente olhar para os irmãos, vamos, aí você vai falar assim, pastor, mas Cristo está muito distante. Não consigo visualizar, não consigo. Está muito longe. Então tá, se você olhar para a cruz dos irmãos perseguidos, pronto, vai ficar mais palpável para você. Se você olhar para o que as pessoas que moram em área carente e que não têm o que comer, vai ficar mais fácil para você. Se você olhar para aquilo que os missionários estão passando agora no Nordeste, vai ficar mais fácil para você entender. Que ainda que as mudanças sejam drásticas e muitas vezes façam realmente sentir medo, vale a pena. Vale a pena, porque comparado a todos esses que eu falei, a nossa cruz não é nada. O nosso medo não é nada. As nossas dificuldades não são nada. E, de novo, cuidado, tá? Eu quero falar isso com bastante cuidado. Não estou minimizando o seu medo, não estou minimizando os seus problemas, não estou... o pastor está nem aí para os meus problemas. Não, eu compreendo, me compadeço deles, oro por eles, mas o que eu quero sempre te chamar a atenção, e me chama a atenção, faço esse exercício meu, prático, é sempre olhar para cima, é sempre olhar para o alvo, é sempre olhar ao meu redor, porque eu sempre vou perceber que, ainda que esteja difícil, eu tenho um Senhor que morreu na cruz e já levou todo o fardo que poderia me levar à condenação. O fardo que eu vivo aqui agora, queridos, é momentâneo, passageiro, transitório. Ele não há de se comparar, isso que a Bíblia diz, com aquilo, com as promessas e com o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, faça esse exercício. De novo, eu não estou querendo, em momento algum, aqui minimizar os seus problemas e as suas dificuldades, mas só estou querendo te chamar a olhar com outro foco. Então, nós falamos de temor e medo, falamos acerca da vida de Saul, eu falei que quando o medo prevalece, a fé desaparece, e agora eu quero falar a relação que existe entre medo e culpa, que a gente já falava um pouquinho disso na aula passada, que eu dizia que quando a sua culpa é exagerada, ou quando o seu medo te leva a ter uma culpa exacerbada acima da cruz de Cristo, você tem um problema. Então, eu dizia que muitas mudanças podem sim causar medo e insegurança. E assim, o grande problema, voltando ao que eu falei no início, não é sentir medo, não é ter
culpa, o sentimento de culpa. O problema é permitir que isso te paralise. O problema é permitir que isso vire um fardo para você. O problema é permitir que isso vire, sabe, aquela bola de ferro agarrada no teu pé e que te impeça de caminhar, de progredir, de crescer na presença de Deus. Então, medo, culpa, isso temos, teremos e faz parte da vida do crente. O problema é como lidar com isso. Então, por que eu digo que o medo pode, ou a culpa pode nos paralisar? Porque é o seguinte, quando você entra para a igreja, você escuta o pastor falando o seguinte: querido, você é pecador. Depende da igreja que você entra. Mas o certo seria o pastor te falar: olha, você é pecador e existe um problema sério, porque Deus odeia o pecado. E que se você não crer no Senhor Jesus como aquele que perdoa pecado, você vai receber a ira de Deus sobre os pecados. E aí, o problema é que quando o camarada não sabe lidar bem com isso, o problema é que quando a pessoa não pega essa informação e faz uso dela de forma correta, ela começa a se sentir apenas culpado, eu sou pecador, e ele começa a olhar para a santidade de Deus. Martinho Lutero dizia isso. Lutero dizia que enquanto ele olhava para Deus apenas como um juiz, e ele como pecador, ele falava: eu estou perdido. Então ele foi para o monge, ele virou monge, ele foi para o monastério, ele fazia penitência, ele virava noites tentando fazer algo para aplacar a ira de Deus. E a culpa nunca ia embora, porque ele sempre se via mais e mais como um pecador miserável e Deus como um Deus santo que odeia o pecado. E ele dizia: eu estou lascado, eu vou ser terrivelmente destruído quando eu me apresentar diante de Deus. A ira dele vai ser derramada sobre mim. E aí, quando ele lê Romanos e que diz que o justo viveria pela fé, ele diz que entende que o mesmo Deus que era justiça era graça, que o mesmo Deus que odiava o pecado era um Deus que amava os seres humanos e tinha enviado Jesus para morrer pelos seus pecados. Aí ele diz que o evangelho passa a ter sentido para ele. Então esse é o problema. O problema é entrar na igreja, ouvir que você é pecador, se identificar como pecador, inclusive fazer a avaliação da sua vida e falar: é verdade, eu peco nisso, nisso e nisso. Mas o problema é você parar no meio do caminho. Se o medo te para, se a culpa te para, e aí você entra naquele ciclo vicioso que eu falei no começo. Você começa a se sentir o tempo todo condenado e começa a desconfiar do amor de Deus. Você olha só para uma faceta de Deus. Se hoje a gente tem aquelas igrejas que só pregam o amor de Deus e esquecem da justiça, nós temos, por outro lado, aquelas pessoas que só olham para Deus como um carrasco, como um camarada muito irado e que está doido para condenar o pecado. Então esse é um problema muito sério. A gente tem que buscar, claro, a verdadeira face de Deus, os verdadeiros atributos de Deus. A gente não pode nem exagerar num amor ao ponto de dizer que Deus, no final das contas, vai dizer que é pegadinha do malandro, que ele vai salvar todo mundo, porque ele ama todo mundo, então, independente de quem creu ou deixou de crer em Jesus, ele vai salvar, porque ele ama muito. E a gente também não pode ir para outra loucura, da outra ponta, de pregar apenas um Deus que é fogo consumidor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque verdadeiramente isso pode fazer com que algumas pessoas congelem. E aí existem dois tipos de erro que as pessoas podem cometer diante disso. A primeira é, quando você anuncia que Deus odeia o pecado, a pessoa pode fazer de tudo para negar o seu pecado. Ele pode tentar esconder o seu pecado ou se auto-enganar, querendo provar para si mesmo que ele não é pecador, até porque se ele crer ou se ele confessar até para ele mesmo que ele é pecador, ele sabe que ele já está debaixo de juízo. Então, o primeiro erro é negar. Não querer, em momento algum, reconhecer que você é pecador. E o segundo erro é reconhecer que é pecador, mas permitir que o peso dessa culpa esmague você e você nunca consiga se livrar dela. Que você nunca consiga, apesar de, como Martinho Lutero dizia, ele tentar de tudo, nunca conseguir ver a graça do Evangelho. Então, cuidado com isso. Temor, culpa, fazem parte do ministério cristão ou da vida de um cristão, mas se eles não forem administrados de acordo com a revelação de Deus, você vai ter um problema sério. Ou você vai se fechar no seu mundinho e vai negar que não é pecador de hipótese alguma, porque assim você acha que pode fugir do juízo, ou você vai viver uma vida miserável achando que você não tem jeito. Sabe, aquela
Aqueles discursos que a gente cansa de ouvir as pessoas falando: ah, não, para mim não tem jeito não, ah, eu sou muito ruim, ah, porque eu cometo muito erro, ah, porque eu sou assim. Se ele soubesse que a Bíblia diz que Deus veio chamar os piores, se ele soubesse da graça do Evangelho, talvez ele não tivesse esse tipo de postura. Então, a gente olha para Saul e vê que Saul teve basicamente esse problema. Ele estagnou, ele congelou diante do medo e tomou atitudes erradas. Volta lá para onde a gente estava, em 1 Samuel, que você vai ver como que o medo, como que a culpa exagerada de Saul fez com que ele cometesse erro após erro e entrasse numa bola de neve de atitudes erradas. Abre em 1 Samuel 15. Esse texto é muito bom, queridos. Se eu tivesse mais tempo, a gente leria ele todo. Saul já tinha desobedecido lá atrás, certo? E Deus já tinha dado um puxão de orelha nele, e Samuel já tinha falado: olha, Deus não se agradou e não quer mais história contigo, não. Se tivesse obedecido, ele teria hoje confirmado o teu reinado aqui. Mas vamos aí. Aí a gente chega no capítulo 15 e você vê que Saul, ele está ainda oprimido pelo medo e pela culpa exacerbada. Aí chega no versículo 3 e diz assim, 1 Samuel 15, 3. Vai, e aqui agora é de novo o Senhor falando com Saul. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Eu não vou nem parar um pouco nesse texto aqui, porque ele é pesado. Mas, enfim, vamos voltar. Então, você viu a ordem foi essa. Vai, não deixa sobrar nada. Vai para o versículo 9. Diz assim: e Saul e o povo... Lembra que eu falei que Deus quer um rei e um pastor que leve o povo para onde? Para a palavra dele, para obedecê-lo, e não para desobedecê-lo. Saul ouviu o mandamento, lá no versículo 3. Olha o que Saul faz agora em concordância com o povo. Ainda que o povo quisesse errar, Saul tinha que ser aquele que falasse: não, Deus falou lá atrás que não era para safar ninguém. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezável destruíram, ou seja, aquilo que não prestava, destruiu. Aquilo que era gordo aos olhos, né, aquilo que era prazeroso aos olhos, eles mantiveram com eles. Pouparam as crianças não, eles queriam os animais gordinhos, entendeu? Sim. Vamos lá. Sim. Versículo 15. Respondeu Saul. Olha a resposta que Saul vai dar. Aí teve uma conversinha aí que eu pulei entre Samuel. Samuel foi lá puxar a orelha de Saul de novo, porque não adiantava de nada. Versículo 15. Respondeu Saul. Olha a resposta dele. De Amaleque os trouxeram. Porque o povo... Ele está botando a culpa no povo, percebeu? De Amaleque os trouxeram. Ele já tirou dele da reta. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Aí, primeiro ele bota a culpa no povo. Agora, lembra que eu falei no começo? Ele vai tentar colocar uma cara de assim, de coisa boa que ele fez. Ele vai tentar justificar o que ele fez. Aí olha o que ele diz, para sacrificar o Senhor. Ou seja, fez o que Deus o mandou, igual lá no texto que a gente leu do 13, bota a culpa no povo e aí ainda tenta dar uma justificada. Ah, Senhor, é para encher a igreja. Ah, Senhor, era para ti, era em louvor a ti. Aí Deus fala: eu não pedi nada disso. Aí o texto diz assim: para sacrificar o Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Vai para o versículo 22 agora. Depois vocês leem esse texto em casa, cuidado. Pesado, mas é um texto muito interessante para mostrar obediência e desobediência. 22. Porém, Samuel disse. Aí Samuel dá mais uma pancada. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então você vê que
o medo tomou conta de Saul de tal maneira que foi erro atrás de erro, besteira atrás de besteira, desobediência atrás de desobediência, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nesse ciclo vicioso também. A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa bola de neve que faz com que a gente cometa erro atrás de erro, coloque a culpa em alguém, e no final das contas, além de colocar a culpa em alguém, a gente tenta justificar o nosso erro. Ah, Senhor, mas era para oferecer a Ti, era para sacrificar a Ti. E aí, lembre sempre desse texto. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu prefiro alguém que me obedeça do que atitudes, do que números, do que igreja cheia. Eu quero obediência. Eu quero aqueles que me sirvam com sinceridade. Então, cuidado com isso. Por fuga, porque não queremos admitir, ou por falta de confiança, porque não cremos em Deus, constantemente nós negamos a nossa culpa, negamos a realidade do pecado e entramos nesse ciclo vicioso aqui que Saul estava vivendo. Erro, desobediência, e a gente sabe como vai terminar a história de Saul. Bem complicado. Então, por outro lado, queridos, eu queria lembrar que se a gente, e aí eu já falei isso várias vezes, só quero reforçar, se por um lado a gente nega a realidade do pecado com medo de ser condenado, a gente também desconfia do perdão de Deus, fica com uma culpa, remoendo culpa, sentimento de culpa, porque a gente não confia plenamente de que o sangue de Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. A gente leu esse texto na semana passada, 1 João capítulo 1, versículo 1, e 1 João capítulo 2, versículo 2, que diz que nós temos um advogado fiel junto ao Pai. Ele diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecares, tem um advogado junto ao Pai. E para terminar, diante disso, a gente tem que entender então que existe uma culpa real, eu vou chamar assim, culpa real, que é a culpa pelos nossos pecados, mas existe uma culpa exagerada, uma culpa desproporcional, uma culpa que faz com que a gente desacredite no poder de Deus. Então o que a gente tem que enfrentar dia a dia na nossa vida é a culpa real. A culpa exagerada, a culpa que supera ou se coloca acima do poder de Deus, essa a gente tem que extirpar. Agora, enfrentar, encarar, assumir a culpa real pelos nossos pecados, isso a gente tem que fazer. Então a gente tem que se colocar diante de Deus e apresentar a Ele as nossas culpas e pedir que Ele venha nos perdoar. Então, a culpa é um problema, mas ela é um problema quando ela não é enfrentada. Ela é um problema quando ela não é colocado aos pés de Cristo, de forma que Cristo nos devolva perdão. O problema é esse. Então, assim, eu disse que a culpa, ela existe e sempre vai existir na vida do crente. Mas ela só se torna um problema quando você não sabe lidar bem com ela. Porque se você souber lidar bem com ela, Cristo sempre vai tirar o seu fardo e te dar o dele, que é suave e leve. Sempre. Desde que haja, né? E aí a gente falou um pouco disso semana passada, nem acredito que eu preciso ficar repetindo muito isso, um arrependimento verdadeiro, né? E aquilo aí, eu não sei quando o seu arrependimento é verdadeiro, eu posso ver pelas suas atitudes no futuro, eu posso avaliar. Se você diz para mim hoje: olha, pastor, eu estou arrependido, eu vou ter que crer, até que nas suas atitudes futuras você me mostre que aquele seu arrependimento foi, às vezes, da boca para fora. Mas Deus sabe quando a gente diz que estou arrependido de migué, ou quando a gente diz que está arrependido mesmo de verdade. Então, se nos colocamos diante dele arrependidos de verdade, a gente pode ter certeza que ele vai perdoar. Então, no primeiro caso, a gente nega o pecado porque a gente não busca os meios corretos de Deus para receber o perdão. No segundo caso, a gente fica esmagado pela culpa porque a gente não confia nesses meios de Deus, que é a palavra dele, a promessa dele em dar perdão. Então você entende que no segundo caso, no primeiro caso a gente nega, diz: não, eu não sou pecador, essas coisas de pecado é uma besteira. Mas no segundo caso, se você verdadeiramente se arrependeu, como eu creio que era o caso daquela senhora que eu contei aqui, você não tem uma culpa real mais sobre a sua vida. A sua culpa já foi levada, já foi perdoada. O que você tem é um sentimento de culpa. O que você tem é uma neurose. O que você tem é uma desconfiança. Que aí, eu lembro que uma vez falei isso para aquela senhora. Falei: olha, minha irmã, sinceramente, eu acho que a atitude que a irmã está tendo agora é até mais perigosa do que o pecado que a irmã cometeu no passado. Porque o pecado que a irmã cometeu no passado, a senhora disse que já se arrependeu profundamente, pediu perdão a Deus. Mas o pecado que a senhora está cometendo agora é o pecado de desconfiança.
de não crer no perdão que Deus disse na Bíblia dele que dá. E aí ela ficou meio assim, parou, meu irmão, né? Depois de um tempo até falei com a Ilana, eu sempre conversava com a Ilana, falava, Ilana, vamos orar por... Ela falou umas 80 vezes, mas aí ela parou. Eu não sei se ela parou depois dessa exortada que eu dei nela, dizendo que o pecado que ela estava argumentando agora era pior do que o anterior, ou se ela parou porque ela entendeu, mas ela parou. Mas eu, todo domingo, eu falava para ela, não, vamos orar por fulano, vamos orar por fulano, vamos orar por fulano, porque todo domingo ela repetia a mesma coisa, porque a culpa estava esmagando ela, a culpa estava apertando ela, e ela não tinha ainda conseguido olhar para Jesus como aquele que veio perdoar os pecados. Então, eu vou usar algo aqui que pode até parecer contraditório com o que eu estou falando, mas eu entendo que a culpa, uma dose de culpa, ela é até importante quando ela vem no nosso coração com a seguinte mensagem: você está se afastando da palavra de Deus. Isso que você está fazendo é errado. Essa atitude que você acabou de ter, essa palavra que você acabou de falar, isso é errado. E aí vem aquele sentimento de culpa. Então, essa parcela de culpa, eu diria que ela é importantíssima. Porque quando ela não vem, aí a gente já está com a consciência cauterizada. Quando ela não vem, aí a gente já está completamente afastado do Espírito Santo de Deus. Quando ela não vem, aí, meu irmão, a gente já está entregue. Aí a gente já está largado no mundão, a gente já está ladeira abaixo, sem freio, como dizem alguns times aí, ladeira abaixo. Porque se a gente ainda tem essa culpa, esse incômodo, é um bom sinal de que o Espírito Santo ainda está ali e ainda está nos chamando a atenção, dizendo, olha, não é por aí. E aí, a gente pega essa culpa que nos mostrou o desvio e volta para o caminho do qual nós não deveríamos ter saído. O problema é quando essa culpa não vem, ou o problema é quando essa culpa vem, a gente garra ela e passa a andar com ela eternamente. Cuidado com isso. Se essa culpa nos auxilia a entender que algo está errado, ela é boa. Então, eu lembro quando eu escrevia esse esboço aqui, eu lembrava de um outro exemplo muito claro, né, acerca desse negócio de culpa, de negar, de botar a culpa em alguém, e eu lembrava do Gênesis, né, quem não lembra dessa passagem? Ali você vê também um exemplo disso, de medo, de culpa não confessada, de botar a culpa no outro, de negar, porque Deus chega, e aí cobra Adão, já falei, porque Adão era o cabeça, e Adão diz assim, fui eu não. E em certo sentido era verdade, não foi ele, foi a mulher, ele foi depois. Parece que é a gente, né? A gente faz muito isso, né? Quando a gente é chamado a atenção, a gente fala assim, chamou de mim, por que ele chamou de fulano? Fulano está fazendo também, não é? A gente está dizendo, eu estou errado, mas faz com fulano também, pô. Então Adão estava mais ou menos dizendo isso. Não fui eu, pô. Ele estava querendo dizer, por que você não chamou a atenção de Eva? Foi ela que comeu primeiro, só fui na onda. E aí Adão nega, bota a culpa em outro. Eva faz a mesma coisa, bota a culpa na serpente. Eva diz, não, é a serpente que me deu. A serpente não tinha mais pra onde correr, ficou com tudão. Mas Adão e Eva pagaram pelo erro deles, ainda que tenham negado e que não tenham lidado bem com a culpa. Porque lidaram mal com a culpa, lidaram. A culpa foi jogada diante deles, o próprio Deus jogou. Eu digo que hoje o Espírito Santo traz ao nosso coração, sussurra ao nosso ouvido a culpa. Ali não, ali foi o próprio Deus que chegou e falou, e aí, como é que é esse negócio? Falei para não fazer, vocês fizeram. E aí você vê esse ciclo de novo, de nego, boto a culpa no outro, tento me auto-justificar, tento dizer, era para o Senhor, né? A própria serpente ali tentou dar uma zoada ali, confundir o que Deus tinha dito. Aí a própria Eva corrige, aí depois a serpente vai e chama Deus de mentiroso e diz, nem nada disso. E aí entra a questão da desobediência de Eva. Então, enquanto, queridos, o mundo, e aí eu já estou caminhando aqui para terminar, enquanto o mundo tenta negar a existência do pecado, enquanto o mundo tenta dizer que esse negócio de pecado é coisa de crente conservador, bitolado, tenta negar a existência do mal, a Bíblia ela diz que o mal é muito real, que o pecado é muito real, e que o pecado nos assedia a todo momento, e que a gente deve ser pensativo, racional e muito coerente quando nos deparamos com o pecado. E não fazer igual o mundo tem fazendo hoje, tentando minimizar, isso aí é besteira, ou então querendo dizer que ele não existe. É só ligar a televisão, né, meu filho? Hoje, mais um lá, a Globo, quem aqui já viu Transformers? Já viu? Transformers é um filme que os caminhões tomam vida. A Globo crê que esse negócio é verdade. Porque hoje estava lá no site da Globo, e a Globo sempre faz isso. Van mata 13 pessoas na Espanha.
Então, a Globo crer no Transformers. Por quê? Para não dizer que dentro daquela van existia um ser humano pecador, maldito, endemoniado, que matou 13 pessoas. Então, como é que eu nego a realidade do pecado? A van matou 13 pessoas. É sério. Não é a primeira vez que eu vejo isso, não. Vira e mexe, eu compartilho isso no WhatsApp com as pessoas. Falo, olha, a Globo crê mesmo no Transformers. A Globo... Porra, eu queria ter fé para crer no Transformers. Direto. Carro mata tantas pessoas. A Globo faz isso direto. Por quê? Por quê, queridos? Negar a existência do mal dentro do coração do ser humano, independente de quem seja, o mal está lá. Já percebeu que toda vez que se descobre um serial killer, um estuprador em série, os vizinhos dizem assim, ele é uma pessoa boa, pessoa tão comum, porque o mal estava lá. O mal não escolhe raça, cor, credo, o mal não escolhe o pecado, não vou dar nome, o pecado não escolhe de pobre, rico, o pecado está lá, mas a sociedade quer negar, e a Bíblia nos chama a encará-lo, confessá-lo, se arrepender e diz que Deus perdoa. Essa é a diferença. Essa é a diferença que, infelizmente, muitas igrejas estão adotando a teoria do mundo, a linguagem do mundo, e o pecado tem sido varrido para baixo dos tapetes de muitas igrejas. Diante desse mal chamado pecado, da culpa que ele nos traz, meu irmão, a gente não precisa de ilusões, de desculpas. A gente precisa de fé, sinceridade e arrependimento. A gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa de um único que pode resolver pecados, Jesus. Por isso que a van mata pessoas. Porque ninguém quer pregar Jesus. Porque ninguém quer se dobrar. Né? Porque ninguém quer confessar verdadeiramente. Esse pessoal precisa de Jesus. Esse pessoal precisa de Deus. Então coloca a culpa na van. A van, Jesus não veio salvar a van, né? Então bota a culpa no Transforma. Então, meus irmãos, nós temos, eu já falei isso aqui várias vezes, não vou repetir, o nosso melhor advogado, nós temos aquele que derramou o seu próprio sangue para nos perdoar, nós temos aquele que é fiel e justo para nos perdoar. Para terminar, real ou imaginário? Independente da nossa culpa, que eu falei que existe a culpa real, que é quando nós realmente pecamos, e existe a culpa imaginária, que é aquela culpa quando você não quer, ou você não quer crer que Deus é fiel para perdoar. Independente de qual seja essa culpa, nós temos que entender que ela só pode ser resolvida aos pés de Cristo e na cruz do Calvário. É lá que os escritos foram, lá diz que o escrito, em Colossenses diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi pregado, foi rasgado na cruz do Calvário. Então, se não apresentar a cruz, meu irmão, a gente vai ter que continuar com o discurso de que van mata, de que o mal é mentira, de que o pecado não existe. Falei um pouco disso aqui semana passada, dizendo que algumas pessoas dizem que o pecado, ele se dá por meio do meio em que você vive, ele se dá por meio da reprodução. E aí eu dizia que se isso fosse verdade em sua última instância, os países extremamente desenvolvidos, como Suécia, sei lá, Suíça, não deveria haver nenhum resquício de pecado. E você vai lá e você vai ver que existe. Em contrapartida, as sociedades mais pobres deveriam ser totalmente malditos e pecadores. E você entra na favela, pessoas pobres que vivem no meio totalmente corrompido, mas pessoas que não se corrompem, pessoas que trabalham pra caramba, pessoas que ralam no McDonald's o dia inteiro, mas poderiam estar na favela trabalhando, vendendo corpo, e aí traficando, roubando, mas pessoas que vivem no meio totalmente corrupto e não são influenciados. Então, ou seja, a nossa sociedade sempre vai tentar, queridos, o mundão sempre vai tentar varrer para debaixo do pano o assunto pecado, culpa e o mal que isso traz para a nossa sociedade. Então, a nossa atitude, eu acho que é olhar para Abraão, que não temeu, olhar para os heróis da fé, olhar para Cristo e entender que a nossa culpa e o nosso temor só pode ser resolvido por meio de Jesus Cristo. E isso é até uma palavra de ânimo e de alegria, porque quando eu digo só pode ser, às vezes parece que eu estou limitando, mas não, o que eu estou dizendo é sem solução. Porque se você tirar Cristo, não tem nenhum mais. Então, quando eu digo só pode ser resolvido por Jesus, é aquela luz no fim do túnel que a gente sabe que tem. Que ainda que tudo seja negro, tem.
É só Ele, mas Ele é o suficiente. É só Ele, mas Ele basta. É só Ele, mas para que eu quero outra coisa? É só Ele. Então, quando eu digo só Ele, não é porque eu estou minimizando, é que eu estou dizendo existe solução, ainda que o mundo diga que não. Beleza, meus irmãos?